Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Vamos abrir a nossa apostila de teoria na página 39 para eu explicar nomenclatura de uso corrente de aldeído e de cetona. Falando de aldeído, eu vou solicitar que inicialmente você memorize a nomenclatura desses aldeídos. O aldeído com um carbono, formaldeído, com 2 carbonos, acetaldeído, e o aldeído que tem esse anel benzênico aqui, que a nomenclatura é benzaldeído, mas isso aqui dá até para você fazer uma associação. Observa o que eu vou fazer aqui. Eu vou apagar esse O e vou perguntar para você. Se isso fosse uma ramificação, que ramificação seria essa? Se você respondeu fenil, está errado. Seria a ramificação benzil. Fenil é que vem do benzeno. Benzil, lembre-se que tem mais um carboninho aqui. Então, o que acontece? Eles aproveitaram a nomenclatura da ramificação benzil e deram origem a essa nomenclatura de uso corrente. Agora, só para adiantar para você, normalmente na química orgânica tem o prefixo forme e acete está associado a um carbono e aqui a 2 carbonos. Quando eu explicar a próxima função, que é a função ácido carboxílico, eu vou informar de onde surgiu o termo forme e o termo acete, que na realidade surgiu de 2 ácidos, o ácido fórmico e o ácido acético, mas eu vou explicar aí toda a origem dessa palavra. Por enquanto você guarda formaldeído e acetaldeído, além do benzaldeído. O formaldeído ele tem uma importância porque antigamente ele era muito usado em laboratórios de anatomia para conservar aqueles corpos que eram utilizados para estudo, então os corpos que eram mergulhados dentro do formol. O formol é uma solução aquosa de formaldeído, que é o metanal. Lembrando bem aqui da nomenclatura oficial, é met com carbono, porque não tem dupla entre carbonos, e al de aldeído. Então o formol é uma solução aquosa de metanal, conhecido também como formaldeído. A nomenclatura de uso corrente de cetonas é bem simples. Olha só o que você vai fazer. Separe a carbonila. Apague o que está aqui. Vou apagar. Beleza. Estou apagando aqui para você ver. E finja que são ramificações ligadas a essa carbonila. De um lado a ramificação é propil, do outro lado é propil. Então a nomenclatura fica dipropil cetona. Vamos para o outro caso. O que eu acabei de falar para você? Separe a carbonila. Separei. Apague isso aqui. Vou apagar, olha. A ligação com a carbonila. Apaguei. Apague a outra. Quando eu apago a outra, sumiu ali, mas aqui lembre-se que existe um CH3. Então, pense nas ramificações. De um lado é metil e do outro tem 4 carbonos e o carbono que está ligado é o secundário. Secundário porque eu não considero o carbono da carbonila. Então, em ordem alfabética, repare que o B de bola vem antes do M, vai ficar sec-butil, metil, cetona. A palavra cetona, ela define que existe uma carbonila. A mesma coisa que a palavra cetona define que existe uma carbonila entre esses grupamentos que eu falei aí, sec-butil, metil, dipropil. É isso. Voltando aqui para a página 34, vamos compreender a nomenclatura de uso corrente.
Observe, falei que é para memorizar, formaldeído. Aqui não tem, e essa aqui eu falei para você, benzaldeído, é o que mais aparece, tá certo? O mais correto aí é benzaldeído, e para uma nomenclatura IUPAC mais avançada é benzeno carbaldeído, mas você não deve usar isso no vestibular. Assim como não se deve usar fora do vestibular o fenilmetanal, porque não é muito aceito. Só o fenilmetanal, entre a comunidade científica, não é bem visto o benzaldeído. Mas para você, então, o que nós vamos utilizar aqui em termos de vestibular vai ser o que eu vou destacar aqui: fenilmetanal ou benzaldeído, principalmente o benzaldeído. Nomenclatura de uso corrente. Vamos à propanona, lembrando que a propanona é conhecida também como acetona, muito conhecida como acetona, mas se você observar, metil de um lado, metil do outro lado, de metilcetona. Metil de um lado, etil do outro lado. Em ordem alfabética, etil, metil, cetona. Aqui não tem como fazer nomenclatura de usos correntes, somente para quando você separa a carbonila, aqui vou separar para você ver, ó, separei a carbonila, apaguei, e o que você tem são ramificações conhecidas. Nesse caso metil, nesse caso etil. Agora aqui, se eu separar aqui, presta atenção, ó, vou separar aqui. Pô, você conhece alguma ramificação dessa forma? Não conhece, né? Então fica esquisito, tá bom? Então não serve. Agora, vamos para o outro. Também não há nomenclatura de uso corrente. Só para fazer uma brincadeira aqui contigo. Qual seria essa em termos de nomenclatura de uso corrente? Vamos lá, vou dar um tempinho para você, vai. Rapidinho. Vou dar um tempinho, olha só, vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Vou apagar isso aqui, olha. Vou começar a apagar assim, olha, para deixar um resquício aqui, tá certo? Apaguei. Apaguei, deixei só um resquício aqui para você ver o que havia aqui, tá bom? Olha bem, vou botar um pontinho aqui e um pontinho aqui. Todas duas possuem 4 carbonos. Uma delas tem o iso, então uma delas é isobutil e a outra é sec-butil. Em ordem alfabética, como é que fica? Sec-butil. Vamos lá. Isobutil. Fazer em azul. Cetona. Lembrando que o termo cetona se refere a esta carbonila aqui. Não deixe de se lembrar da fórmula geral do aldeído e da cetona. Observe o que eu estou mostrando para você. A fórmula geral de partida é a mesma, porque eles são isômeros funcionais, são compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Podem ser isômeros funcionais. Na realidade, não obrigatoriamente são. Agora você vai abrir a sua apostila de exercícios na página 44 e vai fazer o número 10
11 e 12. Pare o vídeo, faça, que eu vou corrigir daqui a pouco. Exercício 10. Represente em bastão e nomenclatura e todas as planas distintas entre si. Já falei para você não esquentar com esse planas. De aldeídos e cetonas. Repare que eu estou conseguindo comportar os dois no mesmo exercício porque eles são isômeros funcionais, que apresentam 16 átomos por molécula. Considere essas estruturas apresentam apenas um grupamento funcional, ou seja, apresentam somente uma carbonila. Vamos para a resolução. Vamos lá, exercício número 10, está aqui. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. Já destaquei que eu quero os aldeídos e as cetonas. A fórmula geral de ambos é CnH2nO. Então, o número de átomos é N para o carbono, 2N para o hidrogênio, e não se esqueça que tem um oxigênio. Por isso que aqui está N mais 2N mais 1. Se eu tivesse dado a massa molar, você teria que multiplicar pela massa molar de cada elemento. Como eu dei o número de átomos, apenas isso. N é igual a 5. Lembrando que é importante que você coloque a fórmula molecular. Lembra que eu falei? Se você errar todos os restos do exercício, mas só se errar todo o restante, tá bom? Aí eu dou 20% em média. Aqui, olha, 20%, porque você chegou à fórmula molecular. Bem, diante do exposto, vamos lá. São 3 cadeias principais. Por que eu estou falando que são 3 cadeias principais? Coloquei aqui uma cadeia normal, com 5 átomos de carbono. Tirei um átomo de carbono e coloquei como ramificação. Se eu colocar essa ramificação aqui, dá no mesmo. Então, eu coloquei ali. E aí, tirei mais um átomo de carbono e coloquei como sendo uma outra ramificação. Então, eu posso mostrar 3 esqueletos. São esses esqueletos que eu estou destacando aqui para você. Um esqueleto de cadeia normal, um esqueleto de cadeia ramificada com uma ramificação e outro esqueleto com uma cadeia ramificada, né, uma cadeia ramificada e com 2 ramificações. Agora, você também poderia pensar o seguinte, Caê, e se eu tirasse esse aqui e colocasse aqui? Olha só, vou fazer para você aqui. Preste atenção. Vou pegar, vou tirar esse aqui, olha para cá, estou apagando, e vou colocar aqui. Esta cadeia aqui é igual a essa, apenas está girada, é a mesma coisa. Então, não tem como, então eu só posso ter essas 3 cadeias aí que eu acabei de mostrar para você. O que eu vou fazer? Eu vou colocar nessa primeira cadeia aqui, olha, repare, eu vou colocar nesse carbono, a dupla O, a carbonila, nesse carbono e nesse carbono. Nos outros eu vou botar em vermelho, porque não serve, porque é como se eu estivesse contando ao contrário. Então coloquei nesse, coloquei no carbono 1, no carbono 2 e no carbono 3. Agora, no outro caso, eu vou colocar a carbonila nesse carbono, e agora está valendo esse. Por quê? Porque existe uma referência aqui, que é o meu metil. Então, na realidade, se eu coloco a carbonila aqui, ela é 1 e o metil é 3. Se eu coloco a carbonila aqui, ela é 1 e o metil é o quê? 2, porque eu vou contar ao contrário. Vamos ao terceiro caso. No terceiro caso, eu não tenho como colocar no meio. Então, eu só posso colocar a carbonila aonde? Diz para mim. Em qualquer um desses carbonos aqui, que vai ser a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, olha. Então, vamos às estruturas. Quando eu coloco a carbonila no carbono 1, carbonila na ponta é um aldeído com 5 carbonos, pentanal. Quando eu coloco a carbonila no carbono 2, estou fazendo essa estrutura aqui, ó, a partir dessa cadeia carbônica.
Quando eu coloco no carbono 2, não é mais aldeído, é cetona. E aí eu vou numerar. 1, 2, 3, 4, 5. Repare, pentan 2-ona. E por conseguinte, quando eu coloco aqui no carbono 3, vai ser a pentan 3-ona, uma coisa que muda é a numeração. Vamos agora para essa estrutura aqui. Vou deletar aqui, que é a nossa estrutura base que nós vamos trabalhar agora. Vou colocar primeiro nesse carbono, então vou numerar. 1, 2, 3, 4. 3-metil but de 4 carbonos, an que não tem dupla de carbonos e ál de aldeído. Lembre-se que onde tem o grupo funcional do aldeído, a carbonilo aldeído, é sempre na extremidade, então eu não preciso numerar. Coloquei agora nesse carbono. Quando eu coloco nesse carbono, não é mais aldeído, é cetona. Então eu vou numerar 1, 2, 3, 4. Metilbutanona. Repare, metilbutanona só existe essa. Com o ona no 2 e o metil no 3. Então eu não preciso numerar. Mas se eu quisesse numerar, poderia numerar? Poderia sim. Você poderia colocar um 3, tracinho, metilbutan. E aqui, ó, um tracinho 2, ona. Não teria problema algum. E por último, quando eu coloco no carbono 1 do outro lado, na realidade, é um aldeído no carbono 1, é claro. Agora, o metil que está no 2, ao contrário do de cima, que aqui o metil estava onde? No 3, tá vendo? Então, é como se, não que eu tenha mudado de lugar a carbonilo, o que eu mudei de lugar foi o metil em relação ao primeiro. Vou até apagar aqui para você ver melhor, olha só. Quando eu coloco aqui, é carbono 1. Vamos numerar 1, 2, 3, 4, mas o metil está no 3. Quando eu coloco exatamente aqui, olha, é 1, mas agora o metil está onde? No 2, aqui é 3 e aqui é 4. Então, a única coisa que muda é a posição do metil. Então, 2-metil-butanal. No último caso, observe que eu disse que qualquer carbono serve, coloquei aqui. Então, o que existe aqui? 3 carbonos, 1, 2, 3. Então, no carbono 2 encontram-se duas ramificações metil. Eu poderia colocar 2,2 de metil, mas não há necessidade, que metil com 3 carbonos só pode estar no carbono 2. Mas se colocar não está errado. Então, 2,2 de metil propanal. Número 11, uma cetona contendo 2 grupamentos funcionais, então há 2 carbonilas, apresenta massa molar. Olha, não é mais número de átomos, é massa molar, 86 gramas por mol. Represente a nomenclatura essa substância. Ou seja, aqui você só vai conseguir obter uma substância, tá certo? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui. Olha para cá, número 11. Eu disse que é uma cetona. A função cetona, ela começa com a fórmula geral CN H2NO. Mas observe, a partir do momento que eu digo que tem 2 grupos funcionais, tem 2 carbonilas. Então, eu vou ter C dupla O, eu já tirei 2 hidrogênios que tem uma π. E acrescentei um oxigênio. Daquela forma, CnH2n mais 2. Não é mais 2. Eu tirei 2 hidrogênios por causa da π. Só que agora eu vou colocar mais uma dupla. Não sei quantos vai ter para lá, carbonos, mas coloquei mais uma dupla com O. Então eu vou ter que tirar 2 hidrogênios e acrescentar mais um oxigênio. Então é o que eu fiz aqui, olha. Como tem 2 grupamentos funcionais, o que eu fiz? Eu tirei mais 2 hidrogênios, que eu coloquei mais uma dupla O, e aumentei para 2 o número de oxigênios, porque, teoricamente, se fosse uma cetona só com grupo funcional, teria apenas um oxigênio. Como eu falo em massa molar, eu não posso me esquecer de multiplicar o carbono por 12, o hidrogênio por 1 e o oxigênio por 16.
E foi exatamente isso que eu fiz aqui, olha, repare, 12N mais 2N menos 2 mais 32, 32 é porque são 2 oxigênios, igual a 86, N igual a 4, já sabe que você tem que sempre colocar a fórmula molecular, C4H6O. Repare, a fórmula C4H6O, ela permite essa estrutura e permite essa. Só que nessa aqui, se eu botar um dupla O aqui, deixa eu botar em azul para não confundir com fundo, é aldeído, tá certo? E eu não tenho como colocar dupla O no carbono do meio, porque senão ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Então eu só teria como colocar o dupla O nas pontas, e nas pontas seriam aldeídos. Então eu não posso usar essa estrutura. Então só me resta desenhar uma cadeia com 4 carbonos, botar um dupla O aqui e um dupla O aqui. Butano, porque são 4, 1, 2, 3, 4. Eu boto O como vogal de ligação, butano, diona, porque são 2. Ah, e por que eu não falei 2,3? Poderia falar butano, vamos botar aqui em azul, but, vogal de ligação, 2,3, diona. Mas você concorda que só poderia estar no 2 e no 3, porque no 1 e no 4 seria aldeído. Questão número 12. Um aldeído aromático apresenta massa molar igual a 106 gramas por mol. Vamos pensar o seguinte, né? Eu sei que a fórmula geral, CN H2N mais 2 é de 1 alcano. A partir do momento que eu boto C dupla O, tem uma ligação π. Então eu vou apagar aqui 2 hidrogênios e vou colocar um O. Ok, até aí tudo bem. Só que tem um detalhe. Eu estou dizendo que ele é aromático, então eu vou partir do princípio que deve ter ao menos um anel benzênico. E o anel benzênico tem cadeia fechada, eu tiro 2 hidrogênios e possui 3 ligações π, 3 vezes 2, 6, eu tiro 6 hidrogênios. Então a fórmula geral já vai ser CN H2N menos 8O. É isso que eu vou fazer agora com você. Vamos lá? Vamos olhar aqui. Observe, eu tirei 2 porque o anel benzênico, se for anel benzênico, tem que ter cadeia fechada e possui 3 ligações π. Então eu fiz CnH2n menos 8O. Carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Ficou 12N mais 2N menos 8, mais 16 igual a 106, N igual a 7. Você já sabe que tem que colocar o quê? A fórmula molecular. Agora, preste atenção. Por que eu representei isso? Se é aromático, eu tenho que começar pelo menos com um anel benzênico. Concorda? Mas eu não posso colocar dupla O aqui. Por quê? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Então, no anel benzênico não comporta uma dupla ligação com alguém, a não ser entre seus carbonos. Então, eu preciso colocar pelo menos mais um carbono. Quando eu coloco mais um carbono, eu cheguei ao limite. São quantos? 7. Então, só resta fazer o quê? Colocar agora o dupla O. Então, olha só. Eu pedi para você guardar a nomenclatura disso. Benzaldeído, que é a mais usada. O vestibular também aceita fenilmetanal. E a nomenclatura que não deve ser utilizada no vestibular, que é benzeno carbaldeído, que é uma nomenclatura aceita pela IUPAC.